No nosso encontro de hoje, pessoal, eu não sei se vocês já em química não falaram alguma coisa que a gente vai estar tratando aqui, tá? A ideia da aula de hoje é a gente lá no teu livro 6, né, que é o livro que a gente está trabalhando, lá na página 12, começa por ali, a gente falar de, ó, livro 6, página 12, tá? Falar de mudanças de estado físico ou de fase. Tá? Assim como falar do diagrama de fases. Eu não sei se vocês já trabalharam diagrama de fases na química. Eu sei que na química se trabalha ainda não. Mariana está me ensinando, está me ensinando ali. Então tá, não tem problema. Nós vamos falar do estado de agregação das moléculas que constituem uma estrutura, um corpo, né? A gente pode ter as moléculas bem agregadas, bem ligadas, rigidamente. A gente tem o estado sólido. O estado já sólido não comporta mais a estrutura em função da agitação das moléculas, aí há uma ruptura da ligação entre elas e a estrutura passa para o estado líquido. Vamos aquecer isso daí, quem sabe, vamos alterar a pressão, e aí daqui a pouco a estrutura já não comporta o estado líquido, as moléculas as ligações das moléculas vão se romper, as moléculas vão ficar soltas, ou quase isso, e aí nós vamos passar para o estado gasoso. O estado gasoso. Bom, esses seriam os 3 estados que nós estudamos no nível de ensino médio para a matéria. Tá? Ainda há um 4º estado que é chamado de plasma. O que é plasma? O plasma é gás. Tá? É gás, mas gás está aqui no estado gasoso. O estado gasoso comporta gás e vapor. Mas o plasma é gás ionizado. O que é um gás ionizado? É um gás que tem mais elétrons do que prótons ou menos elétrons do que prótons. A gente encontra isso, pessoal, nas lâmpadas fluorescentes, por exemplo, gás ionizado. Nas TVs de plasma, tá? Lembra dos televisores de plasma? Hoje já não estão mais tão em evidência, né? Porque a gente tem uma tecnologia já um pouco mais avançada do que a TV de plasma, pelo menos no meu conhecimento. Não sei se o plasma já tem alguma evolução também. Mas o plasma é um gás ionizado. Tá? E tem um 5º estado da matéria que é chamado de composto Bose-Einstein, que é quando a estrutura se encontra numa temperatura muito próxima de 0 Kelvin. Tá? Não é exatamente 0 Kelvin, mas próxima. Ali 2, 3, 4 Kelvin, isso aí. Só para ter uma ideia, não sei se o Alex já começou a falar de escalas termométricas com vocês ou não, mas 0 Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Tá? Menos 273 graus Celsius. É uma temperatura 0,15 ainda. Tá? Tem 1,15. Menos 273,15 graus Celsius. Essa temperatura corresponde à temperatura em que as moléculas do corpo param de se mover. Elas ficam paradas, elas só têm movimento de vibração e de rotação, mas elas não têm mais movimento dentro da estrutura. É quando chega ao 0 Kelvin, 0 absoluto. É a menor temperatura possível, não é impossível ter uma temperatura menor do que 0 Kelvin, visto que temperatura, se tu lembra aí, a gente falou que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, se as moléculas não tiverem agitação nenhuma, elas vão estar com a menor temperatura possível. E a menor temperatura possível, ou até impossível, porque a gente não consegue obter 0 Kelvin nem em laboratório, chegaria a alguns bilionésimos de 0 Kelvin, tá? Mas é quando as moléculas estariam sem movimento de translação. Bom, se o corpo passa do estado sólido para o estado líquido, essa mudança de estado aqui a gente chama de... Saudades da voz de vocês. Do sólido para o líquido a gente chama de fusão. É isso ou não? Fusão. Do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização. Então, aqui nós temos mudanças de estado físico, ou mudanças de fase. Sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. É possível fazer uma mudança direta do estado sólido para o estado gasoso? A gente chama essa mudança aqui de... Qual é o nome que a gente dá para mudança direta aqui? Do estado sólido para o estado gasoso? Sublimar
né? Sublimação. Sublimou, passou do estado sólido para o estado gasoso. Sublimação. Um exemplo clássico de sublimação, pessoal, é quando a gente tem a naftalina. Não sei se já lidaram com naftalina, na época que eu tinha idade de vocês, era uma coisa muito comum, né? Tem um inseto que acaba com roupas, e se ele se coloca dentro do armário, ele acaba mesmo, que são as traças, né? Então a naftalina é utilizada para espantar as traças, só que ela não espanta só as traças, ela espanta tudo. Se tu botar uma roupa que teve contato próximo à naftalina, botar direto assim, ninguém vai chegar perto de ti. A naftalina é uma bolinha, como a gente encontra comercialmente, né? São bolinhas brancas que a gente coloca nas proximidades da roupa, em saquinhas ou soltas ali, e elas estão em estado sólido. E em contato com o ar ali, elas passam direto para o estado gasoso, elas se vaporizam, sofrendo a sublimação. Um outro exemplo de sublimação bastante comum da gente identificar, não assim cotidiano, porque a gente não tem acesso tão cotidiano, mas que a gente pode visualizar, é pegar o gelo seco. Gelo seco. E quando a gente pega o gelo seco e coloca ele numa temperatura ambiente, que ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sofrendo sublimação. Há um caminho inverso também, a gente pode passar do estado gasoso para o estado líquido. Do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem aí um processo chamado de condensação, ou também chamado de liquefação. Condensação ou liquefação. E do líquido para o sólido é a solidificação. Solidificação. Então, essas transformações são mais comuns, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Do gasoso para o líquido, a gente pode perceber, não sei se vocês já viram alguma vez, um ambiente muito úmido, onde ele tem um botijão de gás, e a gente acende lá mais de um bico do fogão, a gente pode observar que na válvula que tem o gás, que sai o gás do botijão, se ao redor dela se formam gotículas. Isso é o processo de liquefação do vapor d'água que está em suspensão na atmosfera. Então, é um ambiente úmido, geralmente com temperaturas baixas. Isso é bem comum da gente poder enxergar. Solidificação, bom, aí é só tu botar a água para fazer gelo, que o processo está bem identificado. Agora, no estado gasoso, o estado sólido, a gente também chama de sublimação. Sublimação. Alguns também chamam de cristalização. Sublimação, cristalização. A química às vezes chama também de ressublimação, esse processo de transferência, de mudança de estado. Do estado gasoso para o estado sólido, não é comum da gente poder visualizar. Para a gente poder enxergar esse processo, aí teria que ter um laboratório para poder acelerar esse processo e visualizá-lo. Então, aí os estados físicos da matéria que nós temos que dominar no momento: o sólido, o líquido, o gasoso. Se costuma dizer que quando uma estrutura se encontra no estado sólido, ela tem forma própria, tem volume próprio, é isso? Forma própria e volume próprio. Isso que eu tenho aqui na minha mão, não sei se vocês conseguem enxergar, é uma lente, e essa lente é uma lente de vidro. Podia ter aqui assim o copo que eu estava tomando meu leite antes de vir dar aula para vocês. A hora que eu estava chegando, correndo aqui assim, eu entrei na turma errada, entrou no terceiro ano, na aula online no terceiro, só é às 11h55, hoje vai ser lá no colégio. Tem vidro aqui, eu não sei se tu acredita ou não, mas o estado físico do vidro não é sólido. Não é sólido. Ele tem um estado chamado de coloidal, isso eu vou deixar para química, tá? Mas o vidro estaria no estado líquido. E eles teriam identificado que o vidro está no estado líquido pelas vidraças das igrejas muito antigas, né, lá seculares, aí,
lá do Império Romano, atrás, essas vidraças teria assim, o vidro lá em cima mais fininho e lá embaixo mais grosso. Então estaria escorrendo o vidro. Vai acreditar, né? Mas tem várias teses de doutorado aí, de mestrado, enfim, tratando desse assunto. Tá? Então o vidro é um caso meio à parte. Mas o sólido, bem ou mal, né, ele tem forma própria. Tá? O sólido tem forma própria e tem volume próprio, né? Que é o volume dele. Bom, o líquido, aí é que eu vou te pegar no negócio. É que tudo que o professor fala e pensa aonde a gente está. Na Terra, pessoal, a forma do líquido é a forma do recipiente que o contém. Certo? Mas se não houver campo gravitacional, lá no espaço, onde a gravidade é bem baixinha, se tu pegar aí alguma visualização de filme em YouTube, ou até de algum filme mesmo de cinema, tu vai notar que quando eles colocam líquido no espaço, assim, a forma que ele fica é de esferas. O líquido tem um formato esférico, ele tem um formato esférico. Esse é o formato natural dele. Acontece que o campo gravitacional faz assim com a esfera. Ele começa a puxar, né? A gravidade puxa. E como a estrutura não é rígida o suficiente, vai puxando, 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 e aí ele tende a ficar na forma do recipiente. Não é muito comum para vocês, na época que eu tinha idade, vocês era muito comum a gente ter contato com um líquido que é o mercúrio. O mercúrio é um metal. Já viram mercúrio, né? Cada vez você tem menos contato com o mercúrio, porque ele é altamente tóxico. E a gente brincava, botava na mão, não sabia, né? Mas o mercúrio era utilizado, não sei se ainda utilizam em algum lugar, mas de repente vão utilizar, para fazer restauração em dentes. Então, tinha que fazer uma obturação no dente, o dente partiu, o dente estava com cárie, enfim, faz a restauração. Aí aquela restauração escura, um amálgama que se chama, tem mercúrio. Então, indo no dentista, ele tinha mercúrio. E aí ele colocava o mercúrio em cima de um potezinho de... Agora sumiu o nome. De louça, enfim. E colocava o mercúrio lá e ficava as bolinhas. Bem pouquinho, ficava bem esférico. A gente ficava apertando com o dedo, assim, ele meio que espirrava e voltava. Isso acontece ainda hoje, só que a gente não tem esse contato, ainda bem, porque ele contamina, é altamente contagioso, certo? Mas, enfim, o que eu ia dizer para vocês, além disso, então, é que o líquido tem forma própria se não for a ação do campo gravitacional. Existe uma coisa chamada de tensão superficial. A tensão superficial está na superfície do líquido, é bem na interface entre o líquido e a atmosfera. Essa tensão superficial acontece exatamente pela diferença ou pela pressão externa e interna que a gente tem na parte interna do líquido e na parte externa do líquido. Tá? Que, à medida que essa tensão superficial vai ficando maior, o líquido vai perdendo a sua forma. A gente pode perceber a tensão superficial que se tu pegar um copo com água, assim, de repente tu vê que tem um mosquitinho, ele fica paradinho em cima da água. Por que ele não? Se tu pisar na água, tu vai afundar e o mosquito não afunda, né? Porque ali a interface, aquela entre a água e o ar, ela consegue impor uma certa resistência à passagem da patinha do mosquito, tá? Que é fruto da tensão superficial. Mas vamos voltar para o nosso papo aqui, então. Nosso papo aqui. Sólido, líquido, gasoso. O estado gasoso, sim. Aí o corpo não tem forma própria. Não tem forma própria, ele vai ter a forma sempre do recipiente que o contém. O gás, o vapor, é sempre espaçoso, né? Ele sempre vai ocupar todo o espaço que está disponível para ele. Tá? E ele não tem, por isso, volume próprio, né? Não tem forma própria, não tem volume próprio. O líquido tem volume próprio, né? O volume do líquido, se tu pegar lá 2 litros de suco, ali é 2 litros de suco dentro da jarra, dentro do pote que tu comprou, ou nos copos que tu vai servir. Já o gás, não. Se a gente pegar aqui um tubo de spray aqui, tá? E liberar o spray vai ocupar todo o espaço que está disponível a ele, certo? Bom, falamos dos estados físicos da matéria, eu já fotografo e mando para vocês esse quadro,
Tá? Nós temos aquilo que nós vamos chamar de curvas de mudança de fase. Nós vamos ter uma curva que a gente vai chamar de curva de fusão. Curva de fusão. Mas poderia ser a curva de solidificação. Curva de fusão, curva de solidificação. Jogada é mais ou menos assim. Ó. Eu vou ter um gráfico em que no eixo vertical teremos a pressão e no eixo horizontal teremos a temperatura. Pressão no vertical e no horizontal a temperatura. Pressão, temperatura. Opa, temperatura. Temperatura. Assim. Então, eu vou representar aqui assim, ó, a minha curva de fusão. Tá? Curva de fusão. O que acontece quando a gente está exatamente sobre a curva de fusão? Eu posso ter a estrutura com a qual eu estou lidando no estado sólido ou no estado líquido. A estrutura com a qual eu estou lidando pode estar no estado sólido ou no estado líquido, exatamente em cima da curva de fusão. O que está acontecendo na fusão, tu lembras? Quando uma estrutura pura, material puro, água, ferro, chumbo, cobre, enfim, magnésio, sódio, quando estiver mudando o estado físico, tu lembra que a temperatura não muda? Quando ele está mudando o estado físico? Só depois que muda o estado físico que varia a temperatura. Então, o que acontece aqui, ó, em cima da curva de fusão? Nessa temperatura aqui, a esta pressão, a estrutura com a qual eu estou lidando pode se encontrar, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, tá? No ponto A, a estrutura pode se encontrar no estado sólido ou no estado líquido. Pode estar num estado ou no outro. Tem problema. Agora eu vou pensar assim contigo. Vamos supor que eu tenha lá uma substância K. K não porque é potássio, mas vamos pensar numa substância beta. Essa substância beta tem a sua temperatura de fusão ou solidificação conhecida. Digamos que seja 50 graus Celsius. Nós estamos fazendo uma suposição, certo? Mas ela só vai ser 50 graus Celsius numa determinada pressão. Se mudar a pressão, vai mudar a temperatura de fusão, certo? Então, o que eu teria? Vamos supor que esse é o ponto B. Tem aqui uma outra temperatura no ponto B. Tá? No ponto B. Então, aqui numa certa temperatura eu tenho uma certa pressão. Tá? Lá no ponto B, que eu chamei de B. Certo? Eu sei que a estrutura se encontra também no estado sólido ou no estado líquido. Agora, vê bem o que pode acontecer aqui. Se eu aquecer essa estrutura que estava inicialmente em que estado aqui, se estiver nesse ponto? Qual é o estado físico que está essa substância? No estado sólido ou no estado líquido? Onde é que ela se encontra? Ela se encontra no estado líquido. Se eu aumentar a temperatura dela, o que vai acontecer? Ela vai passar para o estado sólido. É isso? Ó, desculpa, aumentar a temperatura não, perdão. Eu não estou aumentando a temperatura, estou aumentando a pressão. Se eu aumentar a pressão, olha, o velho caduco aqui. Aumentei a pressão, é a pressão que está subindo. O que aconteceu? Passou para o estado sólido. Passou para o estado sólido. Aumentei a pressão.
não varia a temperatura e passou para o estado sólido. Então, daqui para cá, ó, o que eu fiz nessa passagem? Eu consegui fazer fusão. Então, ali, a partir do ponto B, né, eu tenho nessa seta aqui, eu consegui a fusão com temperatura constante. A fusão aconteceu com a temperatura constante aqui, por quê? O que aconteceu com a pressão? A pressão subiu. Eu aumentei a pressão e, com isso, ocorreu a fusão. Agora, eu posso fazer assim também. Ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho a minha curva de fusão aqui. Vou pegar agora a pressão constante, tá? Agora eu vou pegar a pressão constante. Escolher um ponto aqui que tem uma determinada pressão, uma determinada temperatura. Vê bem, ó, lá no ponto C, tá? Lá no C. O que acontece aqui? Se eu mantiver a pressão constante e aumentar a temperatura, o que acontece com o sólido com a pressão constante? Ele vai virar líquido. Então, aqui, se a temperatura sobe, tá? Eu tenho fusão com pressão constante. Temperatura sobe ocorrendo a fusão com a pressão constante. Então, aqui a pressão está constante, a temperatura está subindo, está passando do estado sólido para o estado líquido. No anterior, estava aqui, ó, no estado líquido, eu mantive a temperatura constante, fui aumentando a pressão, passou para o estado sólido. Então, eu posso mudar o estado físico de uma substância, variando a sua temperatura, mantendo a pressão constante, ou variando a pressão, mantendo a temperatura constante. Então, o que muda o estado físico não necessariamente é a variação na temperatura. Também pode acontecer a mudança de estado físico com a variação da pressão. E é claro que pode acontecer com a variação dos dois simultaneamente, certo? Bom, mas aqui, pessoal, eu vou fazer o mesmo gráfico de curva de fusão, só essa curva está virada para o outro lado. A curva é vermelha aqui, tá? Aqui a curva está virada para o outro lado. Olha o que vai acontecer aqui nessa curva. Aqui eu vou ter, ó, sólido e aqui eu vou ter líquido. Tá? Tudo que tiver aqui está sólido, tudo que tiver aqui é líquido. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Se eu aumentar a temperatura mantendo a pressão constante, ó, aumentei a temperatura mantendo a pressão constante, temperatura sobe, pressão constante. Fusão. Passa do estado sólido para o estado líquido, certo? Agora, observa o que acontece aqui. Observa o que acontece aqui. Observa o que acontece aqui. Aumentei a pressão. Desculpa, aumentei a temperatura, passou do estado sólido para o estado líquido. Agora, observa o que acontece aqui. Se eu tenho uma substância numa determinada temperatura, tá? A temperatura está constante. A pressão está variando. Vai ou não vai ocorrer aqui mudança de estado físico também? Também passa aqui do estado líquido para o líquido. Não, passa do sólido para o líquido. Ó, sólido aqui passa para o líquido. Aqui passa do líquido para o sólido. Olha o que está acontecendo aqui quando eu estou aumentando a pressão. Pressão aumenta, a pressão aumenta, a temperatura está constante. Temperatura constante. Está passando do sólido para o líquido, fusão. Fácil de identificar?
Olhando o gráfico? Legal. Eu já volto para o gráfico daqui, tá? Vai existir uma curva, pessoal. Vai existir uma curva. Vai existir uma curva que eu vou chamar de curva de vaporização. Só vou fotografar aqui para não perder os quadros. Vai existir uma curva que eu vou chamar de curva de vaporização. Curva de vaporização. Então, estamos falando das curvas de fase, as curvas de mudança de fase, né? Vou fazer aqui, então, agora a curva de vaporização. Curva de vaporização. Aqui. Pressão, temperatura. Botei assim. Líquido, gasoso. Líquido gasoso. Líquido gasoso. Olha o que vai acontecer aqui. Numa temperatura constante, uma pressão constante, naquela temperatura, naquela pressão, essa substância se encontra exatamente aqui sobre a curva de vaporização. Então, na curva de vaporização, vamos chamar aqui de ponto A, lá no ponto A, a substância pode se encontrar no estado líquido ou no estado gasoso. Ou ela está no estado líquido ou ela está no gasoso. Não sei, pode estar num ou no outro. Mas aí, se eu pegar a substância que se encontra aqui no estado gasoso, ó, e eu aumentar a pressão, o que vai acontecer com ela? Ela vai se liquefazer, vai passar para o estado líquido. Tu vê que isso acontece com um botijão de gás. Pega um botijão de gás de cozinha. Não sei se vocês observaram isso. Até porque, geralmente, muitos de vocês moram em apartamento, em vários prédios, né? O gás não fica dentro de casa, fica central. Mas, de repente, na casa da praia, a gente tem um botijão de gás lá. Quando o gás está mais para o final, a gente percebe que é o gás que acabou, está no fim, a gente sacode o gás e a gente escuta um barulho lá dentro de um líquido. A pressão lá dentro é grande e o gás se liquefaz. Então, aumenta a pressão aqui, ó. Aumenta a pressão com a temperatura constante. Pressão aumenta, temperatura constante. E o gás passa do estado gasoso para o estado líquido. Ele se liquefaz, ele se condensa. E aqui também, ó, se a gente pegar pressão constante, tá? Pressão constante, e aumentar a temperatura, tá? Aumentar a temperatura, se a temperatura sobe, a pressão está constante, ele passa de estado líquido para o estado gasoso. Aumentando a temperatura, o que vai acontecer? Pressão constante. Eu botei aqui a vaporização. Então, a gente pode olhar para o gráfico e fazer a leitura dele, tá? Sem problema nenhum. A gente pode olhar para o gráfico e fazer a leitura dele. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tranquilo aqui, não? Vou mudar o gráfico agora. Eu vou falar dessas curvas todas simultaneamente, tá? Vou fazer o desenho agora com tudo junto incluído, como se diria lá na terra que nasci. Tudo junto, eles. Meu lado alemão, lá dos Müller. Ó,
apagando aqui, apagando aqui, apagando aqui. Nós vamos fazer um gráfico agora com o diagrama de fases. Então, nós vamos ter aqui um gráfico que eu vou ter pressão, temperatura. Eu vou ter uma curva assim. Vou pegar aqui uma curva que eu possa fazer assim. 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 O ideal seria botar uma cor vermelha, talvez aqui, para a gente diferenciar. Assim. E aqui a substância: estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Tá? E eu posso ter esse gráfico desenhado assim. Sólido, líquido e gasoso. Que diferença tem daqui para cá? Esse gráfico aqui tem um comportamento geral. Em geral. E esse gráfico aqui é um gráfico similar a água e algumas substâncias. Água e algumas substâncias que a gente depois nomina, tá? Não as substâncias, mas aqui tem esse tipo de comportamento, vai ter esse comportamento aqui. O que acontece nesse desenho aqui, ó, pessoal? Nessa curva em azul, vou fazer a legenda. Se a substância estiver aqui, ó, qual é o estado físico nessa temperatura e nessa pressão? Qual é o estado físico que se encontra nessa substância? Nessa temperatura aqui, esse pontinho. E aqui. Qual é o estado físico da substância? Sólido, né? Se aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Para que estado ele vai passar? Do estado gasoso. Direto do estado sólido para o estado gasoso, com a pressão constante, ou com uma pressão constante nesse caso aqui, a gente vai chamar de passagem de sublimação. Então, essa curva aqui é a curva de sublimação. Aqui, em laranja, eu tenho uma curva aqui. Mantive a pressão constante, aumentei a temperatura, passou de estado sólido para o estado líquido. Então, essa curva aqui é a curva de sólido para líquido, fusão. Curva de fusão. E aqui, do líquido para o gasoso, curva de vaporização. Vale o estado contrário, tá, pessoal? Vale se a sublimação também pode ser chamada de curva de fusão. Desculpa. Sublimação, né? Aqui sim. Se é fusão, eu posso ter o caminho contrário, né, do líquido para o gasoso é solidificação. Do estado gasoso para o estado líquido, a gente vai ter a condensação. Então, assim como eu chamo essa curva aqui de curva de fusão, a gente pode chamar também de curva de solidificação. E essa aqui pode ser chamada de curva de vaporização ou de condensação. Passagem depende para que lado que a gente está indo. Vê daqui, ó. Eu tenho uma temperatura constante aqui, certo? Eu vou aumentando, ó, vou aumentando a pressão, Estado gasoso, ó, estado gasoso vai passar para o estado
estado líquido. Então, a temperatura está constante, passou do estado gasoso para o estado líquido. Ocorreu a passagem do estado gasoso para o líquido, a condensação ou a liquefação. Aqui, ó, no estado gasoso, passou para o estado sólido. Estado gasoso para o sólido. Ocorreu a sublimação. Está aqui, ó, no estado líquido. Aumentei a pressão. Aumentei a pressão, aumentei a pressão, aumentei a pressão, aumentei a pressão. Continuou no estado líquido. Está no estado sólido. Baixei a pressão. Olha o que acontece. Passou para o estado líquido. Do sólido para o líquido. Então, eu tenho que saber fazer a leitura. Agora, cuida bem do seguinte, ó, neste ponto aqui, eu vou chamar isso aqui de PT. Tá? O que é esse PT? Ele é o ponto triplo. O que acontece no ponto triplo? Qual é o estado físico da matéria quando está aqui exatamente nesse ponto? Esse ponto se encontra comum à linha de sublimação, fusão e vaporização. Então, no ponto triplo, a substância pode se encontrar em qualquer um dos três estados físicos. No ponto triplo, a substância pode estar em qualquer estado físico. Naquela temperatura, ó, nessa temperatura, nessa pressão, a substância pode se encontrar em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso. A mesma coisa acontece aqui, ó, pessoal. A mesma coisa acontece aqui neste gráfico. Só que nesse gráfico aqui, depois a gente vai estabelecer uma comparação. Eu quero mostrar para vocês. A gente vai poder ver um comportamento um pouco distinto da água em relação às demais substâncias. Eu quero mostrar ainda para vocês, só vou fazer um outro desenho de gráfico. Uma temperatura que a gente vai chamar de temperatura crítica. Observação aqui. Pressão, temperatura. Curva de sublimação, curva de fusão e curva de vaporização. Sólido, líquido, gasoso. Certo? Eu vou ter aqui uma temperatura, uma pressão, temperatura do ponto triplo, pressão do ponto triplo. Certo? Ali o PT, ponto triplo. Tá? Só para o gráfico ficar mais limpo do que estava antes ali. A gente rabiscou para poder fazer a análise. Agora, o que vai acontecer aqui assim, ó, pessoal? Vai existir uma temperatura, vou aumentar mais esse gráfico aqui, vai existir uma temperatura que por mais que tu mude a pressão, por mais que tu altere a pressão, isso aqui é estado gasoso, tá? Vai existir uma temperatura que, a partir dela, por mais que tu mude a pressão, tu pode mudar a pressão, baixar a pressão, subir a pressão, não vai mudar mais. Tu não consegue passar a estrutura para o estado líquido. Dentro dessa fase aqui, ó, a temperatura está constante. Eu consigo passar a substância de estado gasoso para o estado líquido ou do líquido para o gasoso, com a temperatura constante.
certo? A partir daqui, eu vou ter uma temperatura que eu vou chamar de TC. Essa temperatura TC é chamada de temperatura crítica. A partir dela, mesmo que tu altere a pressão, a substância não vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, variando a pressão, a substância não passa para o estado líquido. Então, a partir da temperatura crítica, tá? A partir da temperatura crítica, variando a pressão, a substância não passa mais para o estado líquido. Então, da temperatura crítica para o final, nesta faixa aqui, ó, o que a gente tem? Gás. No estado gasoso, abaixo da temperatura crítica, estando no estado gasoso, o que a gente tem é vapor. Então, vapor está no estado gasoso com temperatura abaixo da temperatura crítica. O gás está no estado gasoso com temperatura igual ou superior à temperatura crítica. É isso que vai acontecer. Então, não sei se vocês já sabiam diferenciar o gás do vapor. A diferença do gás e do vapor é o vapor está abaixo da temperatura crítica da substância e o gás está acima. Eu não sei temperaturas críticas de muitas substâncias, tá? Aliás, para ser bem sincero com vocês, eu sei de uma, a da água. A água é na ordem de 374 graus Celsius. A 374 e um pouquinho graus Celsius, a água, a partir daí, né, acima, digamos aí, de 374 graus Celsius, que é um pouquinho mais, a água vai ser gás. Abaixo, ela pode estar vapor, líquido ou sólido. Mas acima da temperatura crítica, ou com valor igual ou superior, a água é gás. Então tá aí a diferença. Aí a diferença. Assim? Fala, Mariana. Eu achei que te perguntar, não estou te ouvindo. Deixa eu ver se eu estou sem som aqui. Bem. Vocês estão me escutando, né? Eu não te escuto aqui. Por que eu não escuto a Mariana? Vamos ver. Deixa eu ver como é que está o meu som. Agora eu estou sem som mesmo. Deixa eu abrir o mix de volume e passar a ter som. Deixa eu ver se eu te escuto agora, Mariana. Fala um pouquinho. Eu não te escuto. Não escuto ninguém. Não sei se mais alguém tem som aí, não. Vocês escutam, Mariana, ou não escutam? Escreve aí, Mariana, que eu leio aqui para tu escrever. Vocês escutam, eu que não estou escutando. Sei lá o que tem esse computador. Pergunta daí, Mariana. Não me deixa sem a tua dúvida. Não?
Sor, o que tu acha de dar umas pausas durante a tua aula e vir dar uma olhada? Desculpa, querida. Uma olhadinha quando quando a gente quer perguntar. Porque hoje eu não sei o que tu não está ouvindo. Eu não sei, Mariana, desculpa. Eu achei que tu não estava fazendo a pergunta, que era para estar ouvindo. Tu esqueceu a dúvida, tá ótimo. Tá, não tem problema, Mariana. Eu peço desculpas, eu não vi que eu tô com o meu outro computador, eu mandei para manutenção, porque eu consegui estourar, o HD dele ficou muito cheio, de tanto botar vídeo, eu não esvaziei, então eu peço desculpas a vocês, ele foi para manutenção, e eu tô com esse aqui, e eu não sei porque que eu não estou escutando, mas enfim, eu devia ter testado com vocês antes, né? Eu peço perdão, Mariana, tu esqueceu qual é a tua dúvida? Assim que tu lembrar, manda para mim, tá? Manda pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Uma boa semana para vocês, mais uma vez, desculpa, então, por não ter atendido vocês, eu não sabia que eu não estava ouvindo, por isso que eu não vi as mensagens, tá? Eu sei que não é a mesma coisa, Mariana, a dúvida certa é ser tirada na hora que ela aparece. Eu sei, perdão, foi um problema de ordem técnica, tá? Oi. Vou mandar as imagens já em seguida, tá? Eu só vou esperar terminar aqui e eu já estou encaminhando para vocês as fotos do quadro, tá bom? Uma boa semana para todos aí, se cuidem. Beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau.